soldados norte-coreanos estão, de maneira indireta, ajudando a Ucrânia a avançar em sua luta contra a Rússia, ao ponto de até mesmo realizar confrontos com as tropas russas. Mas por que a Coreia do Norte tomaria tal atitude? O exército russo enfrenta suas maiores perdas desde o início da invasão à Ucrânia. Isso indicaria que Putin está ficando sem forças para sustentar a guerra? Em 14 de dezembro, a Agência de Inteligência Militar da Ucrânia relatou um incidente nas linhas de frente da região de Kursk. Durante um confronto, um grupo de soldados norte-coreanos disparou contra veículos que transportavam membros da unidade Chechen-Akama, que estava lutando ao lado da Rússia. O resultado foi a morte de 8 soldados russos, provavelmente devido a um erro de comunicação ou, quem sabe, pura incompetência. O fato é que essa falha é um golpe significativo para os russos, que agora experimentam o que é ser traídos por suas próprias forças. Esse não é o primeiro incidente envolvendo soldados russos mortos pelas mãos de aliados. A situação parece cada vez mais complicada para as forças de Putin. Antes de prosseguirmos, faça-nos um favor e deixe um like. Isso nos ajuda a continuar trazendo atualizações como esta. Agora, ao falarmos dos soldados norte-coreanos, é importante observar o impacto deles na guerra, especialmente quando se considera o investimento de 5 bilhões de dólares que a Rússia fez para trazer entre 11 mil e 12 mil soldados da Coreia do Norte. Para Putin, esse foi um grande investimento, com a expectativa de que essas tropas pudessem oferecer alguma vantagem no campo de batalha. Porém, ao invés disso, os norte-coreanos se tornaram mais um fardo do que uma ajuda. A falta de treinamento adequado, as barreiras linguísticas e os incidentes de fogo amigo apenas agravam a situação. Com isso, em uma grande mobilização, a Rússia havia reunido cerca de 50 mil soldados, incluindo tropas norte-coreanas, para realizar ataques em várias frentes e tentar retomar o território perdido. Embora os soldados da Coreia do Norte tivessem recebido apenas um treinamento básico, foram enviados ao campo de batalha com as forças russas, na tentativa de adquirir experiência prática diante da brutal realidade da guerra moderna. A resposta da Ucrânia não demorou. Segundo blogueiros pró-Rússia, a Ucrânia lançou até 12 mísseis Storm Shadow britânicos, resultando em consequências devastadoras para as forças russas. Os ataques destruíram 500 soldados norte-coreanos que estavam posicionados perto dos centros de comando, incluindo um general de alta patente enviado pela Coreia do Norte para supervisionar as operações das unidades especiais. Esse golpe foi um duro revés para a operação russa na região de Kursk. A perda de tantos soldados e figuras-chave em um único ataque coordenado não foi apenas uma falha tática, mas também uma grande derrota simbólica. O impacto foi tão significativo que os centros de comando russos, alvos dos mísseis, ficaram inutilizados, atrasando os planos russos por dias. No entanto, a Rússia seguiu com a mobilização de seus 50 mil soldados em Kursk, tentando avançar apesar da ausência de seus centros de comando destruídos. Sem a coordenação necessária, a comunicação foi insuficiente, e os ataques russo-norte-coreanos rapidamente se tornaram caóticos. O uso de táticas ultrapassadas tornou ainda mais fácil para as forças ucranianas reagirem de maneira eficaz, reduzindo a ofensiva russa a um fracasso diário. A situação das tropas russas e norte-coreanas piorou a cada dia, com dezenas de norte-coreanos morrendo diariamente. Em 17 de dezembro, um oficial militar dos Estados Unidos revelou que as fatalidades norte-coreanas ultrapassaram as centenas, com milhares de feridos. Enquanto isso, a taxa de baixas russas continuava a crescer, com até 1.200 soldados russos sendo mortos ou feridos todos os dias. Incidentes como o fogo amigo entre as tropas russas e norte-coreanas apenas tornaram a situação ainda mais desesperadora. Isso não é surpresa, dado o treinamento inadequado dessas tropas. As barreiras linguísticas, a falta de experiência em guerra moderna e a implantação apressada tornaram situações como essas inevitáveis. Um exemplo bizarro dessa falta de preparo ocorreu quando um soldado norte-coreano, tentando derrubar um drone kamikaze, acabou atirando em seu próprio camarada. As imagens do incidente, filmadas em Kursk, mostram pânico nos rostos dos soldados enquanto um drone FPV ucraniano se aproxima rapidamente. Em um momento de desespero, um dos soldados começa a atirar, mas acaba atingindo seu companheiro que estava na linha de fogo. Este é apenas um exemplo da ineficácia do treinamento oferecido tanto aos russos quanto aos norte-coreanos. Para lidar com drones FPV, os soldados são ensinados a correr, desviar ou, em alguns casos, a simplesmente ficar parados e esperar para ver se o drone os percebe. Essas técnicas são, na melhor das hipóteses, ineficazes e, na pior, suicidas. Os drones FPV, com velocidades de até 160 km por hora, são extremamente difíceis de evitar. Armados com explosivos improvisados, esses drones causam danos imensos,
até mesmo quando falham em atingir seu alvo direto. Se o drone não acerta o soldado, a explosão próxima pode causar ferimentos graves e deixar os soldados imobilizados, tornando os alvos fáceis para ataques subsequentes. E a Ucrânia não hesita em lançar mais drones caso o primeiro ataque não tenha sido suficiente. Embora raros, há casos em que as tentativas de desviar de drones tenham dado certo. Em um vídeo, um soldado russo consegue escapar ileso de um ataque de drone ao desviar no último segundo. Mas o custo dessa sorte foi evidente. Seu camarada, a poucos metros, havia sido morto momentos antes pelo mesmo tipo de ataque. Enquanto isso, os drones FPV russos enfrentam um desafio maior. Ao contrário das forças russas e norte-coreanas, as tropas ucranianas estão bem treinadas e equipadas com uma variedade de estratégias eficazes para combater esses drones. Por exemplo, seus veículos de transporte incluem tanto blindados quanto buguis modificados, que não são apenas rápidos e ágeis, mas também estão equipados com várias armas automáticas montadas em chassi leve. Esses veículos são projetados para lidar especificamente com ameaças de drones, o que dá às tropas ucranianas uma vantagem significativa. Além disso, muitos desses veículos carregam equipamentos avançados de interferência de sinal, que podem interromper a comunicação entre o operador do drone e o próprio dispositivo. Ao cortar essa conexão, o drone se torna inútil, frequentemente fazendo cair ou perder seu alvo. Quando os soldados estão a pé, eles têm à disposição armas especializadas para combater drones, que utilizam ondas de rádio direcionadas para sobrecarregar a comunicação entre o drone e seu controlador. Essas armas podem cortar o feed de vídeo do drone, forçando-o a retornar ao ponto de decolagem, pousar imediatamente ou vagar sem rumo até cair. E o que acontece se o soldado ucraniano não avistar o drone a tempo? Nesse caso, a mochila anti-drones entra em cena. Esse dispositivo cria um escudo protetor de até 700 metros ao redor do soldado. Equipado com duas antenas salientes, a mochila interfere ativamente na conexão entre os drones russos e seus operadores, causando a queda dos drones antes que atinjam seus alvos. Seja para drones de reconhecimento ou armados, essa tecnologia reduz significativamente sua eficácia. Uma das maiores razões pelas quais a Ucrânia tem sido bem-sucedida em colocar a Rússia de joelhos é sua notável capacidade de improvisar e inovar no campo de batalha. Mesmo quando faltam tecnologias avançadas, as forças ucranianas encontram soluções criativas para equilibrar as forças. Em algumas situações, por exemplo, as tropas ucranianas empilham vários rifles AK-74, ajustando-os para disparar simultaneamente contra drones. Essa tática aumenta significativamente as chances de derrubar um drone inimigo, especialmente quando equipamentos mais sofisticados não estão disponíveis. E quanto aos soldados norte-coreanos, como eles reagem a tudo isso? Estariam com medo, sabem o que são drones. Ou são tão desconectados e robóticos quanto muitas vezes são retratados. Até agora, havia pouca informação sobre essas questões, mas recentemente, um soldado russo capturado revelou algumas informações valiosas. Segundo ele, os norte-coreanos são tratados de maneira muito melhor do que as tropas russas, com tratamento diferenciado em tudo, desde a alimentação até a atenção geral que recebem. Por exemplo, enquanto as tropas russas recebem refeições simples como mingau de cevada, os norte-coreanos recebem ovos, chocolate e até café. Essa diferença é provavelmente um reflexo de seu valor estratégico para Putin. O soldado russo também descreveu os norte-coreanos como pessoas frias e impessoais, sem sorriso, que agem de forma rígida e muitas vezes disparam em qualquer coisa que se mova, sem verificar se é um inimigo ou aliado. Isso pode explicar alguns incidentes, como o fogo amigo e o incidente com o drone, no qual um soldado norte-coreano disparou acidentalmente em seu camarada. A situação é tão caótica que até os russos têm dificuldades em saber se as tropas norte-coreanas são bem treinadas ou não. Alguns acreditam que são bem treinados, enquanto outros consideram que são desorganizados e inconscientes da situação ao seu redor. Além disso, os norte-coreanos evitam ativamente interagir com as tropas russas, uma atitude compreensível, dada a barreira linguística. Quando chegaram, receberam um treinamento intensivo de russo. Mas, como é de se esperar, é impossível aprender uma nova língua completamente em tão pouco tempo, especialmente no caos da guerra. Durante o treinamento, os norte-coreanos receberam uma lista de cerca de 100 palavras básicas, mas, em muitos casos, nem mesmo isso foi suficiente. Esse déficit de comunicação gerou falhas significativas, como durante a instalação de minas terrestres, quando os norte-coreanos não conseguiram entender as instruções em russo. O que deveria ser uma lição crucial se transformou em um improvisado curso de russo, deixando claro como a falta de preparação e a barreira linguística afetaram suas operações.
A falta de comunicação entre os soldados norte-coreanos e seus aliados russos afeta profundamente sua eficácia no campo de batalha. Eles não sabem como carregar cartuchos de artilharia, operar tanques ou coordenar ações básicas com as tropas russas. Sua inexperiência e a dificuldade de entender seus aliados os tornam um peso, ao invés de um apoio, não importa o quão destemidos ou imperturbáveis possam parecer. Essa falta de preparação os torna alvos fáceis, já que bastam algumas balas para derrubar qualquer um. Devido a essa falha na comunicação e à mentalidade peculiar, os norte-coreanos tendem a se mover em pequenos grupos de 5 a 10 soldados. No entanto, essa formação tem se mostrado fatal, com muitos desses grupos sendo dizimados por ataques de artilharia e drones ucranianos. Mesmo diante de tantas mortes, eles continuam avançando, sem considerar a estratégia ou a sobrevivência. Essa persistência, quase mecânica, pode ser resultado do condicionamento na Coreia do Norte, onde a morte em nome do líder é vista como a maior honra. No entanto, no campo de batalha, essa mentalidade combinada com a falta de treinamento transforma os soldados norte-coreanos em presas fáceis. Fica claro que a Rússia falhou em preparar adequadamente essas tropas. Se esses soldados tivessem sido enviados para a Ucrânia, é possível que os resultados tivessem sido muito mais eficazes. O problema não reside necessariamente nos soldados, mas na incompetência dos altos comandos militares russos. Os norte-coreanos necessitavam de mais treinamento para trabalhar ao lado das tropas russas e formar uma sinergia, algo que não foi feito. Em vez de dar tempo para que se adaptassem, Putin os enviou diretamente para a batalha em Kursk, para a qual estavam completamente despreparados. O resultado tem sido desastroso, com centenas de mortos e milhares de feridos, tudo por ações que resultaram em pouco ou nenhum sucesso. Essa tendência não parece mudar. A Rússia tem tentado avançar diversas vezes, mas os resultados continuam os mesmos. Recentemente, a Rússia tentou romper as defesas ucranianas na área entre Tolstoy Lug, Zeleny-Shely e Akhnizny Klin, mas seus esforços terminaram em derrota. Durante essa operação, as forças ucranianas destruíram ao menos 90 veículos blindados russos e infligiram pesadas baixas, matando e ferindo milhares de soldados. Além disso, vários russos foram capturados como prisioneiros de guerra. Até o momento, apesar de todos os esforços, a Rússia conseguiu recapturar apenas cerca de 40% do território que a Ucrânia havia conquistado em Kursk. Isso ainda deixa uma grande área sob controle ucraniano, com os 800 km² restantes fortemente fortificados. A Ucrânia transformou esse território em um pesadelo defensivo para a Rússia, criando extensos campos minados, instalando dentes de dragão antitanque e incorporando estruturas defensivas ao terreno. Essas fortificações forçam as unidades russas a se moverem por caminhos estreitos e predefinidos, que são alvos fáceis para mísseis Javelin, ataques de artilharia e drones FPV. De acordo com Kriegsforscher, um operador de drones do Corpo de Fuzileiros Navais ucranianos, pelo menos 90 veículos blindados russos destruídos foram observados em sua área de operação. Inai, porta-voz da 36ª Brigada de Fuzileiros Separados da Ucrânia, confirmou que, devido a essas pesadas perdas, as forças russas estão tendo dificuldades para manter suas posições em Kursk, muito menos para avançar. Quando a Ucrânia invadiu a região de Kursk, a reação foi mista. Alguns criticaram a ação, argumentando que isso criou uma escassez de mão de obra, permitindo que a Rússia avançasse em outras áreas, especialmente no Donbas. Emil Castelmi, analista militar do grupo Blackbeard da Finlândia, apontou que de setembro a novembro, a Rússia conquistou mais de 1.600 km² de território ucraniano em Donetsk, o que é 2 vezes o tamanho da cidade de Nova York. Isso demonstra a natureza complexa do conflito, onde a vitória de um lado sempre é equilibrada por perdas do outro. O objetivo da Ucrânia em Kursk tem sido claro desde o início. Eles desejam controlar o máximo de território russo possível, para usá-lo como alavanca em futuras negociações de paz ou como moeda de troca, algo que o Kremlin tenta evitar a todo custo. No auge da ofensiva, a Ucrânia chegou a controlar 1.376 km² em Kursk, mas esse número caiu para 800 km². Contudo, a Ucrânia está determinada a solidificar sua posição, reforçando suas defesas e tornando cada centímetro do território restante um desafio quase intransponível. Enquanto isso, a Rússia tem aproveitado os recursos estendidos da Ucrânia e tem feito avanços em outras regiões. As forças russas agora estão se aproximando de Pachous, tanto pelo leste quanto pelo sul. Após capturar a vila próxima de Shevchenko, as tropas russas estão a menos de 4 quilômetros de Pachous, um hub logístico crucial na borda oeste da região de Donetsk. A importância estratégica de Pokrovsk é significativa, especialmente em termos de geografia e infraestrutura. Localizado em uma rede de transporte vital,
Pokrovsk conecta a região de Donetsk à região de Dnipro e além. Perder o controle de Pokrovsk não apenas prejudicaria as linhas de suprimento e reforço da Ucrânia, mas também abriria um caminho direto para que as forças russas avançassem ainda mais no território controlado pela Ucrânia. A região de Dnipro abriga mais de 1 milhão de pessoas, e sua capital, Dnipro, também é vital para as operações do sudeste da Ucrânia. Dnipro serve como centro de comando, hub logístico e base de suprimentos para as forças ucranianas no sul e leste, além de ser uma região essencial para a estabilidade econômica. Sua capacidade industrial e posição ao longo do rio Dnipro a tornam um ponto crucial tanto para a defesa quanto para a estabilidade da Ucrânia. Se Pokrovsk cair, a porta para Dnipro se abrirá, colocando não apenas a cidade, mas toda a frente sudeste em risco. Stanislav Bunyatov, comandante de pelotão do 24º Batalhão de Assalto Separado Adar da Ucrânia, alertou que a região de Dnipro não tem a densa rede de vilarejos e posições defensivas que a região de Donetsk, o que dificultaria desacelerar os avanços russos. Se Pokrovsk cair, as forças russas poderiam avançar rapidamente pela região, superando as defesas ucranianas antes que elas tivessem tempo de se reagrupar. O terreno aberto e a infraestrutura esparsa permitiriam movimentos rápidos das forças russas, colocando em sério risco as defesas ucranianas. A Ucrânia está totalmente consciente do que está em jogo. Por isso, as forças ucranianas estão resistindo ferozmente, tentando recuperar as posições perdidas em torno de Pokrovsk e reforçar suas defesas. A queda de Pokrovsk poderia ter consequências significativas além do campo de batalha. A captura de Dnipro seria uma vitória de propaganda para a Rússia, fortalecendo suas reivindicações sobre os territórios anexados. Além disso, enfraqueceria a posição da Ucrânia nas negociações de paz futuras, já que o controle de território-chave normalmente determina os termos em qualquer mesa de negociações. Por isso, ambos os lados estão despejando enormes recursos nessas batalhas, esperando por resultados decisivos. Cada um busca controlar a terra do outro com o objetivo de usar esses territórios como alavanca nas futuras negociações de paz.